Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito bom dia e também bom dia a quem nos acompanha nas suas casas, de modo especial os nossos queridos doentes e também todos aqueles que por vários motivos não podem ir à igreja, ou não querem, ou não têm coragem. Portanto, o Senhor hoje nas leituras vai-nos falar, vai-nos perguntar: estás preparado? É a grande pergunta deste domingo. Para todos nós, seja qual for a nossa situação, seja qual for o nosso drama, seja qual for o nosso desafio da vida, nós temos que colocar esta pergunta: estamos preparados? É isso que as leituras de hoje nos vão dizer. Então preparemos o nosso coração para acolher a palavra de Deus e para colocar esta pergunta: estou preparado? E para melhor celebrar esta Eucaristia, tenhamos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da Sabedoria. A noite em que foram mortos os primogênitos do Egito foi dada previamente a conhecer aos nossos antepassados, para que, sabendo com certeza a que juramentos tinham dado crédito, ficassem cheios de coragem. Ela foi esperada pelo vosso povo, como salvação dos justos e perdição dos ímpios. Pois, da mesma forma que castigastes os adversários, nos cobristes de glória, chamando-nos para vós. Por isso, os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo, e de comum acordo estabeleceram esta lei divina.
que os justos seriam solidários nos bens e nos perigos, e começaram a cantar os hinos dos antepassados. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o poder de ser mãe, já depois de passada a idade, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. É por isso também que desceu um homem que a morte já espreitava. Nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia que há na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem obtido a realização das promessas. Mas vendo-as, saudando-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqueles que assim falam mostram claramente que procuram uma pátria. Se passassem da pátria de onde tinham saído, teriam tempo de voltar para lá. Mas eles aspiravam a uma pátria melhor, que era a pátria celeste. E como Deus lhe tinha preparado uma cidade, não se envergonha de se chamar seu Deus. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único, Isaac, que era depositário das promessas, como lhe tinha sido dito. Por Isaac será assegurada a tua descendência. Ele considerava que Deus pode ressuscitar aos mortos. Por isso, numa espécie de prefiguração, ele recuperou o seu filho. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e estai preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não temas, pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tendo os rios cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que esperam o seu Senhor voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa e, passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse Pedro a Jesus: Senhor, é para nós que dizes esta parábola ou também para os outros? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente à sua casa, para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas aquele servo dissera consigo mesmo: O meu Senhor tarda em vir, e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe. Ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que, sem a conhecer, tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem não foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece por mencionar o nome dos nossos irmãos que, ao longo destes 42 anos da nossa história, partiram nesta semana, da semana de 1 a 7 de agosto, ao longo de todos os anos. Em 1993, João Arruda Falcão. Em 1996, Frank Pimentel. Em 2002, Norberta Silva. Em 2015, Georgina Lindo. Em 2017, Manuel Borges de Lima. Em 2019, Agostinho da Costa. Em 2021, Fabiano Vicente Lima. E também os nossos irmãos Vitoriano Ponte, a sua esposa e a sua filha,
Dona Irene, que partiu há pouco tempo, e também nosso irmão Gilberto Cabral e família. E todos aqueles outros que queremos recordar e lembrar. A pergunta que nos é colocada hoje no Evangelho, nas leituras, é esta: estás preparado? É a grande pergunta que o Senhor nos coloca. Estás preparado? E quando nós, falando, portanto, falamos em estar preparado, julgamos logo que é na hora da partida, para o encontro com o Pai. Será isso? Será? Ou será as pequenas, preparado para as pequenas coisas, os grandes choques da vida, a doença, as dificuldades com a família, as lutas que vamos encontrando ao longo da vida? Não será isso que o Senhor está a dizer? Será tudo. Neste domingo, o Senhor convida os cristãos a não colocarem a sua esperança em faltas seguranças. Convoca-nos a viver sempre no serviço, à espera do Senhor. Convida os cristãos a desapegarem-se dos bens materiais, em grande parte ilusórios, e a cumprir fielmente o dever com uma constante propensão para o alto. Viver a nossa vida sempre com os olhos no céu, para onde o Senhor nos chama. E todos os acontecimentos é nesta perspectiva. Os nossos antigos, na nossa cultura latina, porque os nórdicos com tanto frio não podem, mas eu falo isto muitas vezes, vem do tempo dos romanos, colocaram junto dos nossos cemitérios uns cedros direitinhos, que alguns que vão perdendo a fé dizem que são muito feios, e são muito bonitos, porque se nós, para olhar para o cume, temos que levantar a cabeça. Não é cá para baixo que temos que estar a olhar, é lá para cima. E aqueles cedros que agora alguns presidentes da Câmara, sem sensibilidade nenhuma, vão tirando lá em Portugal, porque não sabem o que significa. E nós temos que saber o que é que os nossos antigos nos queriam dizer. Levanta a cabeça, olha, faz tudo na vida com o olhar para o céu. Este é o desafio deste domingo. O crente permanece alerta e vigilante, a fim de estar pronto para receber Jesus quando Ele vier na sua glória. Através dos exemplos tirados da vida cotidiana, o Senhor exorta os discípulos a viver nesta disposição interior, como aqueles servos da parábola que estão à espera do regresso do seu dono. Os bem-aventurados, os servos do Senhor, encontrar acordados quando chegar. E há muitas parábolas no Evangelho, a do casamento, a das lâmpadas acesas e apagadas. Há muitos exemplos que o Senhor usa no Evangelho para nos lembrar disto. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, a carta dos Hebreus é uma carta muito profunda, porque os hebreus tinham a noção de Deus, só que tinham a dificuldade de aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Mas os hebreus, portanto, é uma carta extraordinária que fala do mistério de Cristo. Por exemplo, a Eucaristia. São Paulo explica a Eucaristia como o sacerdote que dá e que se dá. A partir de Cristo não há mais sacrifícios de animais. É o próprio sacrifício de Cristo que se actualiza. É uma carta extraordinária esta aos Hebreus. E hoje, neste capítulo 11, fala da fé que tinham as grandes figuras do Antigo Testamento, porque os hebreus sabiam. E parte da fé que tinham no Antigo Testamento, sobretudo Abraão. A fé que guia os nossos passos é precisamente o fundamento das coisas que se esperam. E, portanto, é esta fé que os hebreus conheciam, que São Paulo fala. O Evangelho de hoje, um Evangelho longo, riquíssimo, tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32 a 48, e lemos a parte longa, o Evangelho longo, porque ele é tão belo. O Senhor diz: ficai cingidos
em prontidão, com as lâmpadas acesas, sede como quem está esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. E estarmos vigilantes. Eu coloquei aí no boletim esta semana que a nossa máquina fotocopiadora, como tem estado parada, tive algumas dificuldades, mas graças a Deus conseguimos ontem à noite fazer. E está aí um artigo do caríssimo Padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada, que é um padre de Lisboa, um grande intelectual. Eu sigo muito, leio muito o que ele escreve. Eu pus aqui, e também o nosso querido padre o doutor António Pires, que fez uma revelação muito bonita sobre a transfiguração do Senhor, que foi a festa do 6 de agosto ontem, e portanto convido-vos a ler e a refletir durante a semana, e também estará na nossa página, na página da Igreja. Em Portugal, ultimamente, tem havido uns ataques à Igreja Católica. E o Evangelho de hoje, diz, temos que estar preparados para quê? Preparados para viver o tempo que ocorre. E nós habituámos-nos desde o 25 de Abril, quando se quer introduzir alguma coisa na política em Portugal, os políticos que se dizem ateus, a primeira coisa é a Igreja. É logo atacada. E normalmente é para mandar calar. Vão buscar um caso simples, confundem a cabeça das pessoas com o todo, que serve para tudo, e depois para atingir os objetivos que pretendem. Em Portugal, neste momento, há uma grande discussão que é a educação, é as escolas. Desde o 25 de Abril, nós lembramos-nos, eu sou ali do interior, em Proença Nova, e eu, desculpem, espero ter licença para lá ir de férias, mas no 25 de Abril havia um colégio, e o povo, esse colégio tentaram invadi-lo. E o povo foi para a serra, para uma serra que há ali perto, chamada Serra das Corgas, a defender o colégio. Hoje é tudo gente de esquerda. Naquela terra hoje é tudo gente de esquerda. E já fecharam o colégio, já construíram uma escola muito boa do público, de tudo. Mas as pessoas não são capazes de perceber o que é que está por detrás. E como cristãos, é isto que o Evangelho diz. Não quer dizer que padres, bispos da Igreja não errem. Todos nós sabemos que somos pecadores. Olhai com o que aconteceu com o padre Heitor, que esteve em Hamilton, veio aqui uma vez, que agora não é padre. Ele queria-se recomeçar a sua vida, e as pessoas de Hamilton gostavam muito dele. Mas os jornalistas em Lisboa, até que não os espizinharam, foi para Portugal, teve que abandonar o sacerdócio, e agora, nestas semanas, lá vem o caso dele. E nem sequer já teve que deixar a Igreja para que a Igreja não tivesse problemas, e foi por amor que ele deixou a Igreja, porque era muito mais novo que eu ainda só ouvi uma vez. Teve que abandonar a Igreja para que a Igreja não tivesse problemas, e mesmo assim, nestas semanas, foram buscar esse problema. O seu patriarca de Lisboa é outro que está. Caríssimos irmãos, o que é o título de patriarca? Só há 3 patriarcados no mundo. O patriarcado de Jerusalém, onde nasceu Jesus, o de Veneza, que eu não sei porquê, mas deve ter sido pela importância da cidade de Veneza no mundo cristão, e o patriarcado de Lisboa. E o que é que significa o patriarcado de Lisboa? Que está agora, neste momento, é o seu patriarca, Manuel Clemente. Foi um título que deram ao povo que se expressa a sua fé em língua portuguesa pelo levar a fé a todos os cantos do mundo. Quem ataca o patriarca, ataca os portugueses que têm fé em Portugal, nós que emigramos,
O povo de Cabo Verde, os cristãos de Cabo Verde, os cristãos da Guiné, os cristãos de São Tomé e Príncipe, os cristãos de Angola, os cristãos de Moçambique, os cristãos do Brasil, os cristãos de Goa e de Mão-e-Dio, de Macau e de Timor. O título de patriarca foi um título que é de agradecimento. Quando atacam o patriarca de Lisboa, nós temos que nos ofender. E é isto que o caríssimo padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada expressa no artigo e que eu faço eco. Muito mais intelectual, de uma forma muito mais profunda do que aquilo que eu estou a dizer, mas é preciso saber o que é que está por trás. O que está por trás é o ataque à família. O que está por trás é para tirar o poder aos pais. O que está por trás é para destruir a família. Aqueles senhores que estão no poder em Portugal, neste momento, estão a fazer ressurgir isto tudo. E às vezes eu ouço aí alguns cristãos que nem se pode falar, é só divisões, e dizem assim, eu ouvi na televisão. Pois, o teu mal é esse. Tu ouviste. Mas as televisões que massacram sempre os mesmos acontecimentos, os mesmos. O que é que tem por detrás? Cristãos, é a família. É o ataque às nossas famílias. Isto não quer dizer, como o padre Gonçalo de Almada diz aqui, atenção, que ninguém se atreva a pensar que se trata de uma farsa aos gravíssimos, não exagero, abusos de menores na igreja. Desde a primeira hora, em múltiplas crónicas aqui publicadas, exigi justiça e verdade para estes casos. Não é isso que se pretende. O que se pretende é mostrar o que está por trás, o que está escondido. Preparemo-nos, cristãos que somos fiéis ao patriarcado. Eu espero que um dia o título de patriarca seja eleito e um bispo do Brasil seja eleito patriarca durante um tempo, o bispo de Dili, o bispo de Macau, o bispo da Guiné, o bispo de Cabo Verde. Portanto, porque o patriarca é um símbolo. E nós temos que dizer alto e bom som que estamos ofendidos. Estamos ofendidos. E às vezes deixamos-nos levar. Neste momento há um princípio, há uma filosofia, que é a filosofia do globalismo. O globalismo tem uma ideia. A ideia é que o homem, a mulher, os seres humanos são maus para o ambiente. E por isso tudo serve para acabar com o homem. Todas as grandes regras deles é tirar a humanidade do mundo. Porque nós somos maus. O ambiente. E depois não é nenhuma verdade científica. Não há uma relação com o Deus Criador. Nós somos um empecilho para o ambiente. Não quer dizer que não tenhamos que melhorar. Mas não é desta maneira. Não é desta maneira. E há muitos cristãos que não veem. E depois... às vezes nós os portugueses ultimamente nem entendemos sequer o nosso Presidente da República, porque ele de vez em quando vem com umas coisas, porque ele tem que cumprir regras de fora. E as regras de fora, nós estamos endividados. E quem é que emprestou dinheiro a Portugal, à Espanha, a todos os países do Ocidente? E agora temos que fazer o que eles querem. E por isso é que a gente não entende o caso. E ainda esta semana eu vi irmãos do Brasil e dizem, o Sr. Presidente de Portugal disse isto. Até com muita pena. Eu espero ter ainda alguma liberdade para falar. É com muita pena, porque há ordens exteriores. E neste momento, alguns do Brasil seguem-nos, e muito obrigado por nos seguirem no YouTube. Neste momento, no Brasil, as eleições que vai haver é só isto. São os brasileiros que mandam no Brasil ou é fora? São os de fora. É a discussão que está em cima da mesa. E eles não querem ver, há muitos, eu às vezes, até o nosso querido José, que é um rapaz muito simpático aqui, mas que entra em desacordo comigo, e é isto.
Quem é que vós creis que manda nos vossos países? Na vossa história, no vosso passado? Fizeram tudo para dividir. Eu vou dar alguns exemplos. Os luteranos tentaram invadir o Vaticano. E foi por isso que surgiu a polícia do Papa, a polícia suíça, porque a Alemanha tentou invadir o Vaticano. Napoleão tentou invadir o Vaticano. Hitler tentou invadir o Vaticano. O comunismo tentou invadir o Vaticano. Nos anos 60 vieram 4 bispos jovens para estudar no Vaticano e formaram-se, andaram por ali. Quando voltaram para a Rússia, um apareceu morto, os outros desapareceram. Os outros 3 eram espiões que vieram para dentro do Vaticano, nos anos 70. Nos anos 70, do comunismo. Um apareceu morto, que era o que estava certo, que estava correto, que estava bem intencionado. Os outros desapareceram, lá na Rússia. Nós temos que nos lembrar disto. Entre nós, e nós descendentes dos portugueses, e temos muita gente dos Açores, muitas que foram os que mais sofreram na história dos últimos 500 anos, a Madeira. Porquê é que existe Curral das Freiras na Madeira? Uma terra simpática, de gente muito boa. Era o povo com a igreja. Quando chegavam os barcos dos piratas, eram as freiras que eram avisadas, fugiam para aquela quinta, no centro da ilha, e toda a gente, as mulheres e as raparigas, fugiam com as freiras. E assim o povo com a igreja salvou muita mulher e muita rapariga na Ilha da Madeira. O Santo Cristo que nós amamos, que nós estimamos, e é por isso que, graças a Deus, e muito obrigado por termos arranjado a capela, o Santo Cristo que teve que mudar da Caloura para Ponta Delgada. Porquê? Porquê é que teve que mudar? Como é que nós esquecemos? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer essas verdades com o povo. Hoje é tudo muito mais. A igreja pega-se num caso. Eu sinto-me muito ofendido pelo símbolo, pelo significado do seu patriarca. Temos que dizer a alto e bom som que ofender o seu patriarca de Lisboa, o símbolo que encerra, eu não sei se o seu patriarca, aquele senhor Manuel Clemente, o Dom Manuel Clemente, errou, ou não sei, a pessoa dele não sei, nem eu sou de Lisboa, da Diocese de Lisboa, mas o símbolo do Patriarcado de Lisboa não é de Lisboa, é a ofensa de todos nós, que exprimimos a nossa fé em português. É uma ofensa a todos nós que exprimimos a nossa fé em português. E eu peço-vos, todos podemos ter opiniões, todos podemos ter as nossas opiniões, e ter opiniões contra os padres, não sei o quê, porque hoje é difícil. Eu não sei quem é que, se assim continua em Portugal, não sei quem é que amanhã vai aceitar ser bispo. Hoje é uma pessoa que aceita ser bispo da igreja é colocar-se na fogueira, pelos jornalistas e pelo poder instituído em Portugal. E um pouco pelo Ocidente. Tenhamos a coragem de pensar o que é o globalismo, pensar o que é que está por detrás das nossas dívidas dos nossos países todos, o que é que se pretende, o que é que se quer. Eu estou disponível para morrer. Houve um jovem que há uns anos que veio aqui e que me disse, se eu quisesse ir a Portugal, que não podia fazer perguntas. Um jovem que veio aqui para a universidade, eu fiz uma pergunta e ele disse-me, se quiser continuar a ir a Portugal, não faça perguntas incómodas. E é esta a educação que muitas universidades estão a dar em Portugal. Se quiser ir a Portugal de férias,
Não faça perguntas. Foi-me dito ali no salão. E eu continuo. Portanto, nós, como irmãos, eu só gostaria, eu tenho uma alegria tão grande sobre o título de patriarca. Tenho uma alegria tão grande de pertencer a este povo que tem fé, e muitos lugares estão vagos de gente que partiu com fé. Tenho uma alegria tremenda a pertencer a este povo. Não tenho alegria nenhuma de ver aquilo que vejo fazer e enganar, continuar a enganar, e são não sei quantos anos de enganos, e pronto, andamos nisto. Eu peço-vos que, sobretudo, que esta pergunta do Senhor, estamos preparados? Estamos preparados para quê? Se tu virares a cara à verdade, se tu virares a cara à igreja, fundada por Cristo, no Pedro, se tu virares a cara aos teus valores que tu herdaste da tua família, é assim que tu és feliz? Tens toda a paz, porque se tu quiseres ter paz no mundo de hoje, não faças perguntas para ires de férias a Portugal. Foi-me dito. E continua a ecoar-me. Isto foi 2011, 2012, 2013, não sei. Os jovens, espero que ele tenha muito sucesso e que faça muita carreira, porque vai ser um dos grandes quadros de Portugal. Portanto, eles são gente preparada tecnicamente, mas que eu não posso estar de acordo. Que o Senhor Jesus Cristo nos ilumine e que nos faça perguntar a cada um de nós: eu estou preparado para enfrentar os desafios da minha família, os desafios deste tempo, os desafios para levantar a cabeça e saber para onde olho, ter a cabeça erguida. Eu convido-vos a ler e a acompanhar aqui o seu Padre Gonçalo da Almada, porque mais do que eu, ele tem enfrentado, ele está lá em Lisboa, ele é de Lisboa, ele nasceu em Lisboa, ele que nos indica um bocadinho o caminho e nos dê coragem para levantar a cabeça e saber para onde olhamos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Caríssimos irmãos, oremos em nome de toda a humanidade ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, dizendo com toda a confiança: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Santa Igreja Católica, pequeno rebanho de Cristo, para que o Senhor a proteja em toda a terra e a mantenha pobre, vigilante e servidora. Oremos, irmãos. Pelos homens que governam as nações,
para que estejam ao serviço dos mais pobres, a quem falta o pão de cada dia. Oramos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, para que a fé que professam no Deus único os ensine a ser bons e a perdoar. Oramos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos que trabalham no campo e dele vivem, para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, colheitas abundantes e o dom da paz. Oramos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos nós aqui presentes, em assembleia, para que Deus nos converta à sua palavra e nos perdoe todos os pecados. Oramos, irmãos. Ouvi, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas, guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e verdade. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, são amor e Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja. Transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança, para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas, vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras. Por Cristo nosso Senhor, por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, na próxima quinta-feira, como sempre, temos a adoração do Santíssimo Sacramento, da parte da manhã e depois também da parte da tarde. Mas vamos ter um almoço para recomeçar aqueles almoços tradicionais de quintas-feiras. Sei que ainda estamos muito apegados, mas está aí no fundo do boletim, na primeira página, o número de telefone do nosso irmão Vítor de Sousa e também da Gorete Braga. Portanto, quem estiver interessado em vir ao almoço e ao convívio, portanto, estar aqui um bocadinho para sair de casa, porque estamos muito em casa e muita gente, portanto, precisamos sair. Também a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, está aí o cartaz, falta aí no jantar de sábado as crianças, mas já foi introduzido no novo, portanto, vamos tentar fazer a festa. Eu não sei se o Dr. Pires virá dar-nos a honra, já há muitos anos, há 3 ou 4 anos, com a doença, e foi ele que esteve convosco aqui na fundação da nossa igreja, mas em princípio ele virá. Vai ser uma festa muito simples. Estamos a procurar ver se há um rancho folclórico para o domingo à tarde, mas sobretudo o vosso amor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, que tem uma história tão linda, como todos o nosso povo, cada um tem a sua devoção, cada região tem o seu caminho para chegar a Deus, mas o Senhor Santo Cristo dos Milagres, aquela imagem vinda lá do Oriente, vinda da antiga Constantinopla, oferecida pelo Papa ao povo dos Açores, que tem espalhado pelo mundo a devoção do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E tudo o que passou nos Açores, com os terremotos, tudo isso, está ali simbolizado e que nós tanto amamos. E eu tenho recebido muita gente, mesmo de outras comunidades, que querem vir à nossa festa. Portanto, vamos fazer o possível e eu penso que a Comissão, que está com dificuldades em pessoas para trabalhar, se fizerdes a caridade de vos oferecerdes, porque há alguma dificuldade para trabalhar na festa. E obrigado a todos aqueles que se têm inscrito na nossa página da igreja. Tem sido bastante ultimamente, mesmo às vezes durante a noite, sobretudo nos fins de semana, passa de 400 pessoas que visitam a nossa página durante a noite, e desta noite a Nossa Senhora, quase 500 pessoas, que eu não sei quem são, em todas as línguas. Muito obrigado a todos, porque nós só temos que apresentar, temos que falar e ter coragem, apesar aos perigos do mundo de hoje, aos perigos, muito perigoso o nosso mundo, aquilo que estamos a fazer aos nossos bispos em Portugal, aquilo que estamos a fazer aos padres, tem objetivos. Não quer isto dizer, como diz o padre Gonçalo da Almada, que não haja um ponto de alguma verdade. Desejo a todos bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.
was in there. I usually don't need it, but this morning. Yes. Put it here. Ah, that's wonderful. Obrigado. I'm okay, but this week I just was sick for a while, and I just weaker. I fell in the shower this morning. I didn't fall. I just let myself down, but then I couldn't get up and get out. Anyway, I think, no,